Bom dia, gente! Para começar o nosso trabalho, eu vou falar um pouquinho da definição de movimento social. O que são movimentos sociais? Movimentos sociais são ações coletivas que buscam principalmente transformar uma sociedade conflituosa. Você pode classificar os movimentos sociais em 3 tipos: o reivindicativo, o político e o de classe. O movimento social reivindicativo busca alterar as normas, conquista de direitos e também a inserção de grupos na sociedade. O movimento social político já busca alterar a relação do poder vigente. O de classe busca transformar a relação do trabalho e conquistar os direitos trabalhistas. Agora que sabemos a definição, vamos descobrir um pouquinho mais do que é o movimento dos trabalhadores sem terra. Pensamos a nossa liberdade, nossos fortes e razão no chão, sob a sombra de nossa valentia, escondemos a nossa rebeldia, e vivemos nesta terra prometida. O que é o MST e como ele surgiu? MST se refere à sigla dos Movimentos dos Trabalhadores Sem Terra, que é um dos movimentos sociais e políticos mais importantes do Brasil, que tem como foco as questões dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores do campo, que lutam pela reforma agrária, ou seja, que é a redistribuição de terras no Brasil. O nascimento do MST se deu por conta de conflitos fundiários, e o surgimento oficial dele foi em 1984, dentro do Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terras do Paraná. Os movimentos por terra no Brasil não eram algo novo, não era uma novidade, por conta que eles já aconteciam desde o início do século XX. E esses movimentos aconteciam por uma manifestação popular contra a desigual distribuição de terra, o que é uma característica histórica do nosso país em função da nossa estrutura fundiária. E também por conta da nossa organização patrimonialista, o que predominava o grande latifúndio como sinônimo de poder. Por conta desse histórico, as camadas menos favorecidas, como os escravos, ex-escravos, homens livres, tinham maior dificuldade ao acesso à terra, à posse de terra. A atuação desse movimento se dá por meio de ocupações e os acampamentos do MST. Os acampamentos são as ocupações de propriedade de terra em situações ilegais. Então, as famílias que participam desse movimento, elas vão para essa terra, cuidam dessa terra, cultivam nessa terra e tentam tomar para elas. Assim, o governo vê que é uma terra que é ilegal, né? E deixa para que eles fiquem lá, cede essa terra para eles. Isso é chamado de assentamento. Os agricultores passam a ter acesso aos créditos iniciais para implantações e o auxílio do governo sobre as implantações de obras e infraestruturas sobre aquela terra. Então, quando eles conseguem o assentamento, o governo continua ajudando eles com um auxílio para que eles façam obras e implantações sobre aquela terra. Então, com o passar do tempo, se o governo vê que está dando certo, que eles conseguem manter a propriedade sem a ajuda do Estado, sem esse auxílio, eles obtêm-se a titulação definitivamente sobre a terra. Bom, agora nós vamos falar sobre a reforma agrária. Ela tem como principal objetivo a redistribuição de terras, partindo do ponto que determinado país ele tem uma concentração elevada de terras, só que essas terras estão nas mãos de poucas pessoas. Então, a ideia da reforma é fazer com que haja uma diminuição dessa concentração e que mais pessoas possam ter terras. E é por isso, exatamente por esse motivo, que a reforma agrária ela passa a ser defendida como uma democratização do acesso às terras. A reforma agrária ela começou lá na Revolução Francesa, porque eles queriam que a terra tivesse um uso social, um valor social. Então, tendo a terra, ela teria um uso eficiente e produtivo para a sociedade, faria com que a população se interessasse por essas questões. Reforma agrária no Brasil. Em 1964, no governo João Goulart, foi criado o Estatuto da Terra. Esse estatuto determina como a reforma agrária é entendida no Brasil. O conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição de terra, mediante modificações do regime de uso e posse, a fim de atender aos princípios da justiça social e aumentar a produtividade. Qual a função social da terra no Brasil?
O Estatuto também estabelece a função social que as propriedades rurais de terra no Brasil devem cumprir, como, por exemplo, o aproveitamento racional e adequado, a utilização adequada de recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho e também as explorações que favorecem o bem-estar do proprietário e do trabalhador, que é o que está presente no artigo 186. No caso de não cumprimento, a Constituição de 1988 prevê um processo de desapropriação, mediante indenização, para fins de reforma agrária, o artigo 184. Na prática, isso significa que o Estado desapropria grandes latifúndios que não cumprem com sua função social e redistribui entre pequenos agricultores e camponeses sem terra. O responsável por realizar esse processo é o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Mas por que esse movimento é alvo de várias críticas? Um dos argumentos utilizados é que o MST ele luta por um modo de vida muito antiquado e busca levar o Brasil de volta ao passado. Como o movimento é formado por trabalhadores rurais que demandam de uma propriedade de terra para realizar agricultura familiar ou cooperativa, alguns críticos falam que trata-se de um movimento antiprogresso e que argumentam que o Estado deveria colocar essas pessoas, os trabalhadores, para trabalhar nas grandes cidades. Outra crítica frequente ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra é que o movimento seria um projeto anticapitalista e que prega a doutrinação marxista da sociedade. Muitos acreditam que a redistribuição de terra seria apenas o primeiro passo para entregar o Brasil ao comunismo. Frequentemente, os críticos referem-se ao movimento do MST a um movimento terrorista. E essa denominação tem gerado controvérsias, pois possibilita a criminalização do movimento através da lei do antiterrorismo. E chegamos ao fim do nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado e obrigada pela atenção de vocês.